E bom dia para você que está em casa. Ficar procurando o sinal do celular, receber cobranças indevidas e mau atendimento são algumas das razões que levaram a Anatel a proibir a venda de chips de celular das operadoras Oi, Claro e TIM. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direitos do consumidor. Você pode participar do Pronto Atendimento pelo twitter.com/patendimento. Você escreve tudo junto e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada especializada em Direito do Consumidor e supervisora institucional da Proteste, Poliana Carlos da Silva. Poliana, bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar pela primeira vez do nosso programa. Bom dia, Madi. Bom dia a todos. É um prazer participar dessa manhã para esclarecer as dúvidas aí de tantos consumidores que não sabem como agir nesse momento de tanta repercussão aí por parte dessa medida da Anatel. Isso mesmo, a gente que agradece. Bom, desde a última segunda-feira, as operadoras de telefonia celular, TIM, Oi e Claro, estão proibidas de vender chips de telefone e modems para a internet em vários estados do país. A determinação foi imposta pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O motivo é a baixa qualidade dos serviços prestados, além do grande número de reclamações dos clientes. As operadoras de telefonia celular foram as campeãs brasileiras de reclamações no primeiro semestre deste ano, de acordo com o levantamento do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2012, foram registradas pelo sistema mais de 860 mil reclamações. Dessas, mais de 78 mil foram relativas às operadoras de telefonia celular. O número supera o volume de reclamações contra operadoras de cartão de crédito, bancos e telefonia fixa, entre outros setores. No Ministério da Justiça, as 3 principais reclamações são cobrança indevida ou abusiva, além de dúvidas sobre cobrança, valores, reajustes, com quase 55% dos casos, rescisão e alteração unilateral dos contratos, 11,28%. Além de serviço não fornecido e vícios de qualidade, 6,94%. Entre as empresas, a Claro é a campeã de reclamações, com quase 40% das queixas dos clientes nos PROCONs de vários estados. Em segundo lugar, fica a Vivo, com pouco mais de 15%. Em terceiro lugar, a TIM, seguida pela Oi, com quase 15%. Poliana, as operadoras são obrigadas a apresentar um plano, né, de investimentos para tentar melhorar essa questão toda do mau atendimento e tal. Elas já apresentaram esse plano? Sim, as operadoras já estão articulando com a Anatel já desde a semana passada. Essa semana eles já apresentaram um plano para a melhoria aí tanto de infraestrutura quanto de qualidade, de atendimento, para melhorar realmente esse serviço que está sendo prestado de forma indevida para os consumidores. Então, esses planos já foram apresentados, mas para que a suspensão ela seja... que elas voltem, né, seja permitido que elas voltem a vender, ela seja suspensa, esses planos precisam ser aprovados pela Anatel. Então, nesse momento, o que a Anatel vai fazer? Eles vão analisar, ver se realmente aquelas medidas propostas pelas operadoras são efetivas, né, e aí sim aprovar para que elas possam voltar a vender novas linhas, tanto para dados quanto para serviço de voz. E mesmo sendo apresentados esses planos, o consumidor ele vai ver resultados positivos num curto espaço de tempo? Não, na verdade esses são planos de melhorias a longo prazo. A gente sabe que é uma estrutura complexa, né, que falta realmente investimento. Então, há muitos anos, todos os órgãos de defesa do consumidor vêm denunciando a má prestação de serviço por parte das operadoras de telefonia. Então, precisa que seja feito um investimento muito alto e aí precisa de articulação tanto com os municípios, com os estados, para liberação de antenas. Então, sim, realmente é uma estrutura complexa, mas que eles vão ter que enfrentar. Então, o consumidor não vai ver uma mudança tão rápida assim e efetiva
né? Mas é um plano realmente a longo prazo para melhorias futuras. De qualquer maneira, foi uma decisão inédita e muito positiva, não foi, Poliana? Foi uma decisão extremamente importante e necessária, principalmente para o consumidor. Porque, como eu disse, há muitos anos os órgãos de defesa do consumidor vêm divulgando aí anualmente que as empresas de telecomunicações ficam em primeiro lugar nos rankings de reclamações, o serviço está sendo mal prestado, o consumidor está sendo mal atendido. Então, tudo isso reflete realmente no consumidor, que contrata um serviço caro, né, e não tem um serviço de qualidade. Apesar de ter sido uma decisão importante, ela foi muito demorada, né? Nós poderíamos ter tido decisões semelhantes há algum tempo atrás, para que hoje nós pudéssemos já ter um serviço um pouco melhor para o consumidor. Bom, com certeza muita gente vai fazer essa pergunta, mas a gente já deixa claro. Quem comprar um chip agora, mesmo com essa suspensão, vai poder ativar esse chip? Não. Não, né? Desde o dia 23 de julho, as operadoras TIM, Claro e Oi estão proibidas de aderir novos clientes à sua base de dados. Então, assim, o consumidor, a orientação é não compre um chip nesse momento dessas operadoras, e aí é até importante verificar no seu estado qual operadora que está suspensa, porque em cada estado somente uma operadora foi suspensa, para que ele não compre um chip daquela operadora, porque ele vai ter um prejuízo, porque ele não vai conseguir habilitar esse chip. Mas, de toda forma, se ele comprou, os postos de vendas não poderiam vender e ele tem direito, inclusive, a pedir a restituição do valor desse chip. E é possível denunciar quem está vendendo, Poliana? É possível e deve ser denunciado. Acho que o papel importante aí do consumidor de fiscalização nesse momento é imprescindível. Então, assim, ele tem que denunciar tanto para a Anatel quanto para os órgãos de defesa do consumidor, para que as empresas elas cumpram, né, e sintam realmente penalizadas com essa medida. Muito bem, olha, já temos aqui a pergunta do Otacílio Marinho, ele é de Itaúna, Minas Gerais. Ele conta que tem 4 operadoras na casa dele. Ele fala, né? Eu fico horas esperando para falar com uma atendente, quando consigo, eles enrolam, passam para outra pessoa, bom, né? Nenhuma novidade. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim. Daí ele conta, eu estou com uma cobrança indevida de determinada operadora há meses. E a operadora diz que vai resolver e nada. Quando eu vou reclamar com a Anatel, nós falamos com a atendente, tudo o que está acontecendo, ela registra e tal. Mas na hora de fazer o protocolo, o computador central não está gerando mais protocolos. Aí não se pode fazer nada. Quando eu procuro o PROCON, ele conta, a primeira coisa que eles pedem é o número do protocolo da reclamação. Mas a Anatel também não teve esse problema. Como registrar essa ocorrência? Perdemos muito tempo em filas, enfim. Ou seja, ele fez essa reclamação que a gente aconselhou, mas também não conseguiu, né, Poliana? Na verdade, acho que são 2 problemas hoje que são enfrentados aí por grande parte dos consumidores do serviço de telecomunicações. Cobrança indevida e falha no atendimento. Né, quando ele entra em contato com o SAC, toda essa dificuldade para registrar uma reclamação. O ideal é que ele volte a entrar em contato, não com a Anatel, mas com a empresa, porque ele precisa, na verdade, de um registro de protocolo da sua reclamação com a empresa. E a empresa é obrigada a fornecer esse número. Então, exige um número de protocolo, nem que ele perca mais um pouco do tempo dele, porque ele precisa, porque é o comprovante que ele registrou a reclamação dele junto à empresa. Com esse registro, aí sim ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Se ele não conseguir, como ele já narrou, tanto os PROCONs como as outras entidades de defesa do consumidor já devem registrar uma reclamação até pelo descumprimento da lei do SAC. Porque se a empresa não está atendendo e não está fornecendo o número de protocolo, ela já está descumprindo uma determinação legal. Então, ele tem sim o direito de reclamar e deve reclamar. Os consumidores não podem desistir. Mesmo com toda essa dificuldade, é aí que as empresas elas se apoderam né, de práticas realmente abusivas, porque elas sabem que grande parte dos consumidores não vão reclamar. Por isso, os consumidores devem reclamar para que nós possamos melhorar a cada dia o setor aí de relações de consumo. O consumidor ele pode exigir a gravação da conversa com a atendente? Pode. A empresa ela é obrigada a guardar essa gravação pelo período de 90 dias e uma vez solicitado pelo consumidor, a empresa deve enviar no prazo de 10 dias.
E se de repente a empresa se recusar a mostrar essa gravação, dizer que não tem essa gravação? Ela é obrigada a ter, né? Principalmente não, mas nos serviços de atendimento ao consumidor, através do 0800, elas são obrigadas a guardar esse registro, essas ligações, pelo período de 90 dias. Se ela não tiver, ele tem direito, sim, a reclamar nos órgãos de defesa do consumidor ou na justiça, e se ela não apresentar, vai prevalecer o que ele disser. Então, se ela não prova o contrário, tudo que o consumidor disser vai ser suposto como verdade. Olha, Kelly Piccolo, ela conta, eu comprei 2 telefones fixos e, segundo a atendente, eu teria direito também ao serviço de internet banda larga. Ela pediu que eu fizesse o pagamento no dia dos 2 telefones, me passou um número de uma conta. Eu fui ao banco, fiz o pagamento e quando fui depositar, a moça do caixa me disse que o pagamento era na conta de uma pessoa física e não da empresa. E, para minha surpresa, era a conta da própria atendente. Eu paguei por 2 e recebi um aparelho. Eu liguei na empresa e a outra atendente que falou comigo disse que, quando eu disse que tinha feito o depósito na conta de uma colega dela, ela disse que ia me processar. Eu não consegui habilitar o aparelho de telefone fixo da Embratel e as contas estão chegando para pagar até hoje. Que situação, hein? Gravíssima essa situação. Primeira orientação para o consumidor: nunca faça um depósito em conta física. As grandes empresas não possuem contas correntes em nome de pessoas físicas. Então, isso é um crime. Né, o que aconteceu aí, ele deve fazer inclusive um boletim de ocorrência relatando os fatos, mas lembrando que a empresa é responsável pelos atos de seus prepostos, de todos os seus funcionários. Então, a empresa irá arcar, ele pode pedir o cancelamento, a restituição desse valor que foi depositado. Claro, ele tem que ter um comprovante desse depósito para a conta de quem foi esse valor e, mediante, né, todas essas provas, ele tem sim o direito de receber de volta, inclusive responsabilizando a empresa pela atitude de seus funcionários. Nossa, isso é uma situação gravíssima, né, gravíssima. Poliana? Bom, agora uma dúvida que tem a ver com o tema que abriu o nosso programa. Então, vamos reforçar. Mito ou verdade? Poliana, não é possível levar o seu número de celular para a empresa que sofre a restrição da Anatel. Isso é verdade ou não? Sim, é verdade. Para as empresas que estão proibidas de comercializar novas linhas, elas também não podem receber novos clientes através da portabilidade. Então, o consumidor ele não vai conseguir fazer portabilidade do seu número para essas empresas que estão com as vendas suspensas. Então, essa é a única situação chata para o consumidor, porque tirando isso de não poder fazer a portabilidade, essa suspensão não afeta de nenhuma forma, não é isso? Não, não afeta de nenhuma forma os consumidores que já são clientes daquela empresa, né? Ou aqueles consumidores que querem migrar para uma empresa, mas que ela não esteja com a comercialização suspensa. Ele tem o direito de fazer a portabilidade, principalmente daquelas empresas que estão com a comercialização suspensa. O cliente daquela empresa ele pode migrar para uma outra empresa que não esteja com essa proibição. Mas a empresa que está proibida, ela não pode receber novos clientes, nem mesmo com a portabilidade. Certo. Olha, a Tereza Corte, ela faz um desabafo, na verdade. Ela fala assim, olha, eu fico indignada quando eu vou comprar algum produto, principalmente roupas, e o preço que eu tenho que pagar é o mesmo que eu pagaria em 6 ou 8 vezes. Ela pergunta, isso não é um crime? E daí ela reforça, e a nossa operadora de celular que diz que podemos falar com qualquer pessoa que tenha a mesma operadora celular por tal valor, e quando fazemos uma ligação, descontam 4 vezes mais do nosso crédito, né? Então, ela quer saber de você, assim, se isso não está totalmente errado. Na verdade, a compra à vista é aquele valor mesmo que for ofertado. Nós sabemos que existe aí a prática de imputir já os juros daqueles que vão parcelar, né? Então, o pagamento à vista é o mesmo do parcelado, mas não temos como obrigar as empresas a dar um desconto para o pagamento à vista. A única coisa que eu lembro é que não pode haver preço diferenciado, por exemplo, quem vai pagar com cartão de débito ou crédito, que é o que as empresas fazem. Eles dão um desconto para quem vai pagar em dinheiro, e isso não pode acontecer. Pagamento com dinheiro ou cartão deve ser o mesmo valor daquele preço à vista.
Então, assim, nós sabemos que essa situação existe, o preço à vista muitas vezes hoje, principalmente nas lojas de varejo, ele é o mesmo do preço para parcelamento, mas nós não temos como obrigar as lojas a dar realmente o desconto por pagamento à vista. Claro, uma boa negociação né, ali entre cliente e vendedor sempre faz a diferença, mas não temos como obrigar. E essa situação aqui que ela conta, né, de que a operadora diz que vai custar X a ligação para quem tenha mesmo chip, e na cobrança vira outra coisa. Cobrança indevida. Se a operadora cobrou qualquer quantia diferente do que foi contratado, é uma cobrança indevida. A consumidora ela deve reclamar, inclusive exigindo a restituição em dobro, porque o Código de Defesa do Consumidor traz esse dispositivo que tudo que o consumidor pagou indevidamente, ele tem direito a receber de volta e em dobro. Muito bem, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas e respostas sobre direitos do consumidor. Continue aí, continue enviando as suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Direito do Consumidor e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Poliana Carlos da Silva, supervisora institucional da Proteste. Bem, a gente está falando então, o tema de hoje é sobre a suspensão de venda de algumas operadoras de telefonia celular, mas vamos reforçar uma questão então. Se você comprar o chip de uma das operadoras penalizadas em uma banca de jornal, por exemplo, o que acontece? É verdade ou mito, Poliana? Se você comprar um chip da operadora penalizada de uma revenda, não conseguirá habilitá-lo. Verdade. E reforçamos, a orientação é para que o consumidor não compre nesse momento. Ele não vai conseguir habilitar uma nova linha. Ele pode até conseguir comprar o chip, mas o chip, para devida utilização, ela precisa de uma linha habilitada. E as empresas não podem habilitar novas linhas, aquelas empresas, claro, que estão penalizadas aí pela Anatel. Então, se o consumidor comprar, ele tem o direito de reclamar, inclusive pedir de volta o dinheiro daquele chip ao qual ele não vai conseguir utilizar. Ah, olha, essa é a pergunta da Luciana. Se eu comprar um chip que não pode ser ativado, eu posso devolver? Ela pergunta. Pode. Se ela comprovar, mediante a apresentação de uma nota fiscal, que esse chip foi adquirido após a determinação da Anatel, ou seja, após o dia 23 de julho, ela tem sim o direito de receber de volta o dinheiro pelo aquele produto que ela não vai conseguir habilitar. Mas numa banca é possível a nota fiscal? É possível, ela pode reclamar pedir, né? Tanto no posto de venda quanto para a operadora. Mas qualquer tipo de compra, todas as lojas, estabelecimentos hoje têm que emitir nota fiscal, mesmo que seja numa banca de celular ou numa banca de revista. Olha, o Sérgio Murilo de Andrade tem 43 anos, é de São Paulo. Ele escreve, quando fazemos uma compra de material de construção, está certo que eu pague taxa de entrega? Isso não caracteriza uma venda casada? Caso eu esteja certo no meu pensamento, como eu devo exigir que a compra seja entregue sem que eu tenha que pagar por isso? Realmente pode, a princípio, parecer uma taxa abusiva, porque ele precisa da entrega daquele produto e não é possível que ele faça esse transporte dependendo do tipo de material. Então, se for dentro da mesma região, dentro da mesma cidade, as empresas têm sim que efetuar esse transporte, essa entrega, já que não existe outro meio disponível para que ele leve o produto que ele adquiriu. Certo. Olha, o Rogério Camargo tem 39 anos. Daí, olha, ele recebeu várias ligações de determinada operadora oferecendo um plano. Ele recusou, mas acabou vencido pelo cansaço, acabou aceitando receber um chip em casa com um determinado plano em que ele pagaria um valor fixo por mês. Ele perguntou ao operador, a pessoa que vendeu, né, se ele pagaria alguma coisa enquanto não desbloqueasse o chip, porque ele estava à procura de um aparelho de 2 chips. Daí o operador disse que não teria problema se não desbloqueasse. Só que o tempo passou, ele nunca desbloqueou esse chip, o chip continua dentro do lacre, portanto, não fez nada com isso e também não recebeu nenhuma ligação. Mas a operadora passou a enviar cobranças mensais, que ele nunca pagou. E agora ele está sendo ameaçado de ir para o Serasa. O que ele tem que fazer, Poliana? Se ele fez o contrato de uma linha pós-paga, que é aquela linha ao qual ele tem que pagar uma mensalidade, realmente, apesar do erro na informação, e a empresa
deve sim ser penalizada pelo erro da informação de seus funcionários, mas se é uma linha pós-paga, que existe um contrato, ele tinha sim que pagar por essas mensalidades. Ou ele deveria, no mínimo, ter entrado em contato com a operadora para pedir o cancelamento dessa linha que foi habilitada. Porque o pré-pago a gente sabe que é mediante a recarga de créditos, né? Mas parece que ele não fez o desbloqueio. Parece que chegou o chip e ele não É porque pediu. é uma linha pós-paga. Então, existe uma linha habilitada que os serviços estão disponíveis. Claro, se foi feita uma oferta e o operador, né, o atendente, garantiu a ele que não teria qualquer tipo de cobrança, ele pode, inclusive, pedir a gravação e exigir o cumprimento dessa informação. Então, a empresa vai ser, como eu disse, ela vai ser responsabilizada pelo erro da informação de um atendente. Mas é importante os consumidores sempre avaliarem qual tipo de contrato eles estão fazendo. Retirar todas as dúvidas. Por quê? Existem vários tipos hoje de contrato no mercado de consumo e muitas vezes o consumidor contrata sem conhecer as condições básicas daquele contrato e é importante conhecer. Então, nesse caso, eu oriento que ele entre em contato com a empresa, peça o cancelamento já desse contrato para que novas faturas, novas cobranças não sejam geradas e alegue que registre, lógico, com um número de protocolo, mas alegue que a informação repassada pelo funcionário foi diferente do que a empresa venha agindo. Certo. Olha, a Ana Lúcia tem uma outra questão. Eu tenho uma conta em débito automático, ela fala. Eu pedi o cancelamento desse débito, já se passaram 3 meses e o valor continua sendo debitado da minha conta. O que eu posso fazer? É uma prática abusiva a empresa não atender a demanda do consumidor. Então, tudo que foi solicitado deve ser atendido. Então, ela tem que entrar em contato com a empresa credora, com aquela ao qual faz o débito na conta corrente dela, pedindo cancelamento, inclusive informando ao banco que ela não autoriza mais aquele débito automático na conta. Agora, se ela informou ao banco e continua acontecendo isso? Porque, na verdade, ela tem que informar a empresa credora, aquela que envia para o banco o boleto de cobrança, né? Mas ela tem sim que comunicar tanto a empresa quanto ao banco, e aí não pode acontecer. Se esse serviço já está cancelado, né, ela não comenta aí na pergunta dela se é em razão de um serviço que foi cancelado ou não, mas se o serviço já estiver cancelado, ela tem inclusive direito a receber restituição em dobro, porque passa a ser uma cobrança indevida. Olha, o Álvaro, ele escreve de Osasco e ele diz o seguinte: a minha operadora está liberada para vender chips em São Paulo. Eu sou cliente da operadora, uma outra operadora, e ao entrar em contato com a central de atendimento, não existe mais a opção 9 para falar com um atendente pessoalmente. O que eu devo fazer? Ele deve registrar uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, porque, de acordo com a lei dos saques, é obrigatório ter uma opção de falar diretamente com o atendente. Mas a operadora Oi, ela não está liberada para vender esse chip em São Paulo, está? Em São Paulo está. A única operadora que foi suspensa no estado de São Paulo é a operadora Claro. Ah, tá. Então, porque assim, cada estado, a Anatel teve o cuidado de suspender apenas uma operadora para não ferir aí os direitos da concorrência. Ah, entendi. Agora eu entendi, porque ele fala, olha, que a operadora dele é a Oi e ele é o cliente da operadora Claro. E daí ele não consegue falar com o atendente. Ah, tá, agora entendi. Olha, a Regina Santos escreve: pode ser feito algo em relação a lojas de roupas que não oferecem provador? Existe alguma obrigatoriedade? Como comprar uma roupa sem provar? O consumidor pode cobrar essa estrutura de uma loja? O consumidor ele tem o direito de verificar as condições daquele produto. Roupa é um produto muito específico, porque realmente tem roupas que vestem bem e roupas que não vestem. Mas, principalmente aqui em São Paulo, nós sabemos que existem muitas lojas que vendem atacado, mas vendem também a varejo. Então, não tem como trazer essa obrigatoriedade para a empresa, principalmente nessas lojas que têm grande comercialização para lojista. Mas aí como eu disse, aquela negociação com o vendedor para uma possível troca, para que o consumidor possa levar para casa e poder trocar. Lembrando que trocas não são obrigatórias quando não se tratar de vícios ou defeitos no produto. Então, por isso é bom negociar e fazer com que qualquer condições de troca esteja por escrito, mesmo que seja à mão ali no recibo, na nota fiscal. Certo. A Renata Coelho conta que tem um combo de telefone, televisão a cabo e internet com determinada operadora.
Ela fala, eu fiquei o dia inteiro sem sinal nos 3 serviços, provavelmente por um problema na rede da operadora. Ao ligar na operadora, eu fui informada que um técnico iria na minha casa para avaliar o problema, mas essa visita técnica seria cobrada na minha próxima fatura. Eu achei um absurdo. Eles podem fazer essa cobrança por manutenção do serviço que eles devem me prover? Então, ela escreve, eu pago as contas em dia e esperava ter esse suporte do serviço, até porque a culpa não era minha, ela escreve. Realmente não pode cobrar quando a visita técnica está ligada à má prestação do serviço, à suspensão indevida desse serviço. Então, se é imprescindível a presença do técnico para que a empresa volte a prestar o serviço como foi contratado, a empresa não pode cobrar por essa visita, porque a consumidora tem direito a receber o serviço da forma que ela contratou. Então, se está ligada a uma má prestação de serviço, ou seja, que não esteja ligada à visita técnica, à instalação de novos serviços, mas sim à habilitação daquele serviço, à manutenção daquele serviço já contratado, a empresa não pode cobrar. O Eduardo Santos é de Capão Bonito, aqui em São Paulo, ele conta, há alguns meses estou tentando receber um boleto para efetuar o pagamento antecipado do empréstimo que eu fiz junto a determinado banco e vem descontado no meu contra-cheque. Segui à risca todas as orientações dos atendentes do saque do banco, inclusive no que diz respeito a comprovantes de residência, que não está no meu nome. O meu pedido foi negado pelo banco. Todo consumidor tem direito a fazer o pagamento antecipado, inclusive com o abatimento proporcional dos juros. Então, o consumidor deve exigir isso, não pode ser negado pelo banco. E, se foi negado, o banco tem que informar quais foram as justificativas dessa negativa para que o consumidor atenda, de forma que ele tenha o direito, sim, de fazer aí o pagamento antecipado das parcelas. A Larissa é de Patos de Minas. Ela escreve, eu tenho uma cobrança na minha conta de internet que é vinculada à telefonia fixa, de uma prestação de serviço que eu não acionei, um antivírus. Essa cobrança já vem sendo feita a algumas faturas e a operadora nunca resolveu o meu problema. Qual providência eu devo tomar? A operadora ela não pode fornecer um serviço que não foi contratado pelo consumidor. Se está fornecendo, o consumidor não deve pagar. E como já foi descontado nas faturas, ela tem o direito de não só cancelar, mas como receber de volta tudo que ela pagou e em dobro. Porque, como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor traz expressamente essa obrigatoriedade das empresas, sempre que cobrar indevidamente os consumidores de um valor, fazer a restituição em dobro. O Sidney Ribeiro escreve, eu tive vários problemas com determinado site de vendas coletivas, né? Ele nunca conseguiu entrar em contato com eles. Eles não possuem e-mail para contato direto e nem um 0800 para falar com eles. Isso é crime, Poliana? Está errado isso? Ele pergunta. Está errado, fere aí vários artigos do Código de Defesa do Consumidor, um verdadeiro desrespeito. O consumidor ele pode reclamar de serviços aí não prestados ou prestados serviços com falta de qualidade, serviços adquiridos através dos sites de compras coletivas, tanto com o prestador direto, ou seja, aquele que efetivamente iria prestar aquele serviço ou entregar um determinado produto, quanto com os sites de compra coletiva. Então, ele tem aí várias alternativas, procurar o site ou procurar o fornecedor, mas deve sim reclamar e, se ele não conseguir, ele deve procurar um órgão de defesa do consumidor que irá tentar localizar essas empresas. A gente sabe que hoje no mundo virtual existem várias empresas que muitas vezes não apresentam mesmo esses dispositivos de contato, como telefone, e-mail. E aí é importante o consumidor avaliar isso antes de fazer uma compra. Nós sempre orientamos o consumidor, seja no site de compra coletiva, numa loja virtual, é importante você verificar antes de fazer uma compra se essa empresa tem um endereço físico, se essa empresa tem um telefone disponível para atendimento, porque a gente sabe que existem várias empresas que sequer existem. Então, eles estão ali no mundo virtual, mas não existe uma empresa que dará suporte para esse consumidor caso aconteça algum problema. Poliana, última pergunta. Andréia escreve, pediu cancelamento da TV a cabo há 6 meses, porque mudei para uma cidade onde não existe serviço dessa empresa. Agora estão cobrando os meses anteriores. Além disso, na época, ficaram de retirar o equipamento e não foram buscar. A retirada do equipamento é de responsabilidade exclusiva da empresa. Então, ela não pode cobrar sequer pelo período
entre o pedido de cancelamento e a retirada. Então, o consumidor ele tem o direito de cancelar o serviço e, a partir daquele momento que ele registrou a sua solicitação, não pode haver qualquer tipo de cobrança. Se houve, são cobranças indevidas e aí o consumidor não precisa pagar, tem direito de cancelar e, se já pagou, a receber de volta em dobro que foi pago. O pronto atendimento recebeu hoje a supervisora institucional da Proteste, Poliana Carlos da Silva. Poliana, foi muito legal o programa, eu espero que você volte em breve para falar com a gente. Eu estou sempre à disposição para esclarecer aí dúvidas dos consumidores. Foi um prazer participar do programa. Legal. E eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Bom, se a sua operadora de celular está literalmente te deixando com dor de cabeça, fique ligado no pronto atendimento de amanhã. A gente vai falar sobre cefaleia e enxaqueca com a nossa especialista. Bom dia, até amanhã às 8h. Rolando Boldrin recebe o cantor e compositor Luiz Vieira. Senhor Brasil, hoje, 10 da noite.